Quais os desafios do PT? São muitos, né? Eu acho que o mundo está passando por muitas transformações simultâneas, uma agudização dos processos de guerra, um impacto brutal das novas tecnologias, não só no mundo do trabalho, mas na comunicação política, muita mudança no mundo do trabalho. E eu acho que o nosso partido, entre todos os desafios que tem um que é o principal de todos, que é se reconectar com a classe trabalhadora. A gente está no governo nesse momento, é uma grande oportunidade de mudar a vida do povo, mas a gente sabe que enquanto nós temos esse objetivo, o capital está disputando dentro do nosso próprio governo, pressionando o nosso governo a adotar medidas que não são as medidas que o programa que foi eleito pelo povo brasileiro faz que sejam necessárias ser adotadas. Então, até para disputar o sentido dessas medidas do nosso próprio governo, eu acho que o nosso partido tem um papel fundamental, essa reconexão com a classe trabalhadora, para que a gente deixe as medidas que o nosso governo escolha, proponha, cada vez mais próximas de quais são esses anseios, de como a gente pode realmente melhorar a vida do povo. Em tempos em que o poder econômico segue dominando tanto os meios de comunicação, se a gente não tiver essa reconexão, a gente não tem como ter vitórias perenes, a gente não tem como construir vitórias que sejam realmente significativas e estratégicas e não momentâneas. Então acho que esse é o desafio número 1. Os outros vão ser decorrência de a gente resolver isso. O desafio da comunicação Também. Inclusive a gente está aqui, né, nesse momento no Seminário Nacional que o PT está realizando, que está debatendo vários temas. Um desses temas é o da comunicação. Vou participar daqui a pouco dessa mesa. Agora, a comunicação envolve também a gente debater como na luta de classe, a burguesia sempre usou o poder econômico para interferir nas disputas dentro das democracias burguesas. E se a gente não entende que a disputa da comunicação tem também a ver com o enfrentamento desse poder econômico, que se traduz na comunicação, a gente acaba perdendo muitas oportunidades de falar com o povo. Vou dar aqui alguns exemplos. Hoje a gente segue tendo um quadro de oligopólio na comunicação. E nas redes sociais, né, nas novas formas de se comunicar, a gente vê que também tem esse predomínio do poder econômico, e inclusive que quem consegue fazer uso deles com maior força é quem tem o poder econômico. Então a gente não pode ficar se limitando a adotar um uso dessas outras formas sem desconsiderar que o algoritmo favorece um tipo de mensagem, que quem tem dinheiro para anúncio, como o Brasil Paralelo, que é um dos maiores anunciantes do Google e do YouTube, vai ter maior visibilidade, que quem consegue estruturar gabinetes do ódio para cometer crimes vai ter maior visibilidade. A gente não pode depender disso, a gente tem que estar no dia a dia da população. Conteúdo. Você falou de forma e agora a gente vai falar de conteúdo. Não tem... A nova forma do trabalho, ela precisa estar a comunicação tem que ser feita por aí, com esses novos grupos. Sobre conteúdo, eu diria assim que, embora a comunicação seja fundamental, não tem comunicação que resolva um problema de mérito. Então, tem algumas coisas que é muito difícil de fazer com que nos aproxime da classe trabalhadora, porque não é sempre que é um problema de comunicação. Às vezes o problema é de conteúdo, é de método. Vou mencionar agora no nosso debate um exemplo. O projeto que nosso governo enviou recentemente para o Congresso Nacional, que trata de mudanças do BPC, do salário mínimo, em minha visão é um projeto que ameaça muito essa nossa oportunidade de reconexão com o povo. E eu não acho que tenha uma forma de comunicação que torne ele palatável, porque o problema é de mérito, é de conteúdo. Então, a comunicação é fundamental para a gente, para os nossos partidos da esquerda, mas não é um passe de mágica que vai fazer com que os nossos problemas todos se resolvam, porque não é problema só de comunicação. É problema também de como a gente precisa estar muito melhor organizado para estar próximo da classe trabalhadora, para não permitir que só esteja disputando o nosso governo com mais força quem está na representação desses poderes econômicos, e sim também quem represente os interesses da classe trabalhadora. Obrigado. Deputado Bongans, quais são os desafios discutidos aqui no seminário para o PT? O PT tem que se conectar
diretamente com as pautas do povo. E enfrentar essa onda ideológica, política, do empreendedorismo, da prosperidade, essas fake, ondas de violência, né, que a extrema-direita e a direita pregam. Então, quanto mais nitidez o PT tiver e disser que não abre mão de jeito nenhum dos direitos dos trabalhadores, a questão da natureza, a questão climática é séria demais, a luta permanente de renda para o nosso povo e, portanto, contra essa alta taxa de juros que o mercado impõe, o escândalo que ele faz com as fantasias do dólar alto, eles não têm escrúpulo, né, para dizer que o governo não deve gastar, porque eles não querem que se gaste com programas do povo. Então esse linguajar, nós temos que estar com o povo, temos que estar junto, envolvido, denunciando as irregularidades, né, do capital, porque nós estamos num regime capitalista, é bom que a gente diga isso, e também os escândalos dos criminosos da extrema-direita, que nem os Bolsonaro, que além de todos os crimes que cometeram contra a democracia, ainda querem anistia. Então a luta contra a anistia, né, a gente ter renda para o povo, investir contra essa onda mercadológica, né, das altas dos juros, e dialogar permanentemente com as massas, com o povo, é a nossa tarefa do PT. É por isso que nós temos esse seminário. Pessoal, a gente escuta muita crítica à comunicação do PT. Aí eu queria, assim, que você fizesse uma análise até separando um pouquinho a comunicação do governo e a comunicação do PT. Em que poderia melhorar? Nós temos que melhorar em todas elas. O nosso linguajar que esteja com o povo de uma forma simples, direta, objetiva, mas não superficial. E o mundo dos TikToks, hoje das redes sociais, eles têm uma superficialidade. Então muitas vezes para nós concorrer com superficialidade, a gente faz tipo assim uma coisa de lacrar pela esquerda, se é que existe isso, entendeu? Então não adianta assim, eu tenho que ter um linguajar conectado com a vida do povo e ao mesmo tempo eu tenho que ter profundidade nos temas. Isso não é uma coisa tão fácil, isso não é uma questão fácil. Então, tanto o PT tem que trabalhar para sempre melhorar, eu não sou daqueles que ofereço críticas, fico criticando, não. Eu estou dizendo que a nossa vida é uma permanente aperfeiçoamento e na comunicação nós nunca vamos estar 100%. Então nós sempre temos que almejar o ideal e continuar trabalhando. O PT tem que trabalhar isso, o governo tem que trabalhar isso, os nossos mandatos têm que trabalhar isso, as entidades sociais têm que trabalhar isso. E não dá para depender, a comunicação não dá para depender apenas dos veículos de comunicação das redes. A comunicação a gente também faz pelos nossos gestos, pelas nossas atitudes. E eu particularmente acho que nós estamos deixando o nosso maior comunicador subaproveitado. O Lula tinha que fazer que nem fazem lá no México. Cada manhã o Lula tinha que falar para o povo. Ele não tinha que fazer cercadinha. Não, deixa o Lula solto. Para o Lula não tem que deixar a bola picando. Ele chuta em todas. Não precisa deixar a bola picando. Ele chuta e cabeceia, se você quer saber, tá? Então, o Lula, no meu entender, está sendo subaproveitado. Deixem o Lula falar mais vezes, colocam ele em redes. Eu, por exemplo, faria cada semana uma rede convidando todos os jornais que quisessem, ou por grandes regiões, e falam, deixa eu questionar. O Lula é o nosso grande líder e o povo precisa ouvir o líder. E o líder tem que orientar. Então, o Lula está sendo, no meu entender, subaproveitado. Deixem o homem trabalhar, a gente dizia outra vez. Hoje eu diria, deixa o homem falar. E essa nova formatação do mercado de trabalho, essa discussão? Não. Temos que adaptar, né? Nós temos que adaptar. Eu concordo que tem que ter adaptações. Mas não dá para entrar assim, o mundo do trabalho é novo, é moderno, temos que ver como é que a gente faz. Não. As pessoas entraram numa onda da precarização e da flexibilização. E passam a entender, se eu ganho hoje, eu estou bem e eu vou ser empreendedor no futuro. E aí então eu não preciso ter direito à previdência, eu não tenho que ter direito ao 13º, porque eu sou empreendedor. E empreendedor não precisa ter a garantia da previdência. Isso é uma ilusão que as pessoas passam. Então nós temos que nos adaptar às novas formas, mas o que é estratégico
e sempre será estratégico, é ter uma estabilidade, ter uma segurança. Para isso que foi criada a Previdência, para isso que nós temos que rever, inclusive, foi o debate que nós fizemos, nós já passamos 7 anos da reforma trabalhista. E eu propus, nós fizemos seminário semana retrasada na Câmara dos Deputados, para avaliar, porque o que eles diziam? Que com a reforma trabalhista ia gerar emprego, não gerou. Que com a reforma trabalhista os empresários iam querer investir mais porque iam atrair investimentos aqui. Também não aconteceu. O que aconteceu foi exatamente o contrário, a precarização. E a única coisa que eles comemoram é que diminuiria as ações judiciais. Claro, ação judicial só tem quando tem desrespeito ao mundo do trabalho. Agora, se o trabalhador é para pagar o advogado do patrão, o trabalhador pagar um advogado do patrão, é claro que não vai buscar justiça. Por isso que eu votei contra essa modalidade. E também o enfraquecimento sindical. O peão não passa mais para demissão lá no sindicato, todos os acordos, né, têm que ser novamente refeitos, né, na questão quando tem um acordo de dissídio, né, outra atividade. A contribuição, o trabalhador não é numa assembleia que ele decide, ele passa automaticamente a ter sua contribuição sindical, e quem não quer vai dizer para o patrão que não quer. Agora é o contrário, se eu quero que eles contem de mim para o sindicato, eu tenho que dizer para o patrão. É praticamente eu dizendo, ó, me demita, porque eu sou do sindicato. Aqui tem uma disputa de classe, e isso nós temos que voltar a mudar, inclusive. Então, esse negócio de novas formas, não, tem a tradicional, que é a segurança, que é a estabilidade, que é não entrar na onda do empreendedorismo. É isso que nós precisamos. Então, o novo mundo do trabalho tem que sim ter suas adaptações, mas ele não pode abandonar a estabilidade e a segurança que ela tem. E por último, há anos nós estamos lutando para a redução da jornada de trabalho. Há anos. Agora que entrou essa onda tão forte do 6x1, que eu sou signatário também, parece que agora nós estamos discutindo como uma novidade. É muito importante que esteja na pauta, mas nós há anos estamos tirando essa pauta como fundamental, porque reduzir a jornada de trabalho dá mais estabilidade e segurança para mim, para a minha saúde, para a minha família, para a minha formação, dá mais rentabilidade, inclusive, para o empregador, das horas que eu trabalho, e permite mais empregos. Então é bom para todo mundo. Então nós temos que reduzir sim a jornada. Se é 6x1, se é 5x1, isso não importa o número. O que importa é que a gente reduza, e nós vamos ver que vai dar mais segurança, mais estabilidade e ao mesmo tempo mais produtividade, inclusive, para quem emprega. Muito obrigado, deputado. Um abraço. Sempre. Magela, quais são os desafios para o PT? Os desafios são, primeiro, nós conseguirmos fazer unidade interna no Partido dos Trabalhadores, isso nós vamos fazer com o PED no ano que vem, e ajudar o governo a dar um salto de qualidade. O nosso governo é muito bom se comparado com o governo anterior, mas o governo precisa avançar em muitas áreas e isso deve acontecer nos 2 próximos anos. O PT tem a obrigação de ajudar o governo a acertar, é isso que eu penso. E a comunicação, o papel da comunicação? Este é o maior dos desafios que nós temos hoje, é compreender o mundo moderno, as formas atuais de comunicação e conseguir fazer com que aquilo que nós falamos chegue à maioria da população. Eu até tenho ouvido dizer que há hoje um confronto entre legado e narrativa, que a população está muito mais interessada em narrativa do que em legado. E nós precisamos compreender isso e aceitar esse desafio. Quando a gente aceita o desafio, nós temos que vencê-lo. Esta é a grande questão que nós estamos enfrentando nesse momento. O PT, mas sobretudo o governo, precisa compreender as novas formas de comunicação e fazer isso com a população. E as novas formas de trabalho, o novo mercado de trabalho, como se relacionar com isso? Qual leitura fazer? Nós precisamos entender que há um processo de reciclagem no modo de trabalho e aquelas pessoas que antigamente tinham a preocupação de ter uma carteira assinada, hoje têm a preocupação de ter uma renda e acham que não precisa ter a estabilidade da segurança da carteira assinada. Esse é um desafio que o PT precisa entender, os sindicatos precisam entender, nós não estamos dialogando corretamente com esses segmentos, nós precisamos continuar defendendo um emprego formal, um emprego regular, mas precisamos entender que há uma parcela da população
que quer outras alternativas e dar a elas esta possibilidade também. E o GDF 2026? Precisamos disputá-lo. Na minha avaliação, hoje o PT precisa ter uma candidatura petista. Naturalmente, essa candidatura tem que ser dialogada com os partidos de esquerda, com os partidos democráticos. Mas a minha avaliação é que o PT tem condições de apresentar nomes. Eu falo no plural porque nós temos pelo menos 2 ou 3 nomes em condições de fazer essa disputa. O que nós não podemos permitir é que a direita continue governando o Distrito Federal. Nós temos que alinhar o Distrito Federal com o governo federal. E isso com o governo democrático, popular e progressista. Obrigado, Magela.